Irmãos, abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, os versículos 1 a 9. Ageu, capítulo 2, os versículos de 1 a 9. Eu farei a leitura e os irmãos estejam acompanhando. Ageu, capítulo 2, os versículos de 1 a 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, esta mensagem de Ageu foi proferida quase um mês depois da mensagem do capítulo 1. Se você for aí para o versículo 15 do capítulo 1, diz assim: ao 24º dia do 6º mês. Ou seja, ao 24º dia do 6º mês, o povo de Israel foi despertado pelo Senhor e deu início à reconstrução do templo. Quando você vai para o versículo 1 do capítulo 2, diz assim: ao 21º do mês 7º. Então, dia 24 do mês 6, depois nós temos dia 21 do mês 7. Então, quase um mês depois, Deus levanta Ageu novamente para chamar o povo à reconstrução do templo. Por quê? O povo começou a construção e desanimou de novo. E aí Deus levanta Ageu para falar novamente para o povo, quase um mês depois. E diz para o povo: ser forte, coragem, siga adiante, continuem, eu estou com vocês, não desanimem. E aí, nesta palavra aqui do capítulo 2, de 1 a 9, Ageu usou 3 fatos da história de Israel para encorajar o povo. O primeiro fato é a aliança. Se lembrem da aliança. Se lembrem da aliança. Em segundo lugar, se lembrem que o Espírito do Senhor está no meio de vocês. Em terceiro lugar, se lembrem que há uma profecia da vinda do Messias. Então olhem para trás, a aliança, olhem para trás e para o presente, o Espírito que ainda está no meio de vocês, e olhem para frente, o Messias que há de vir. E o povo, naquela ocasião, estava extremamente desencorajado, que o versículo 3 narra que o Senhor chama a atenção dos homens, dizendo assim: vocês se lembram do antigo templo?
Vocês se lembram como aquele antigo templo ele era suntuoso, majestoso, belo? Pois é, né? Esse templo de agora não tem nada a ver com o templo de antes. É um templo inferior. Entretanto, esse novo templo, ele seria maior do que o anterior. Não em sua estrutura, mas em sua glória. Vocês estão olhando para o externo. Vocês estão olhando o externo comparando-se com o anterior. Vocês se lembram do templo de Salomão, a sua beleza, a sua grandeza. Comparando a estética, a estrutura daquele templo com a estrutura e a estética desse templo, de fato, ele é inferior. Mas a glória desta última casa será infinitamente maior do que a da primeira. E então o Senhor dá uma palavra para o povo. Haverá uma habitação que nunca houve na nação de Israel. Eu vou habitar no meio de vocês de uma forma que eu nunca habitei antes. Então aguardem a profecia da habitação suprema, a habitação suprema do Senhor. Então vamos aqui avaliar o texto, primeiro dos versículos de 1 a 5, onde o Espírito do Senhor motiva o povo ao trabalho. Irmãos, o povo, de acordo com o versículo 1, eles estavam no período do calendário judaico da celebração da festa dos tabernáculos. Se você for ler Esdras, você vai perceber isso, que naquele contexto da reconstrução do templo, eles estavam num período de festa, celebrando a festa dos tabernáculos. E esta festa foi dada pelo Senhor ao povo para lembrá-los da saída do Egito e o cuidado do Senhor durante todos os anos no deserto, até a chegada na terra prometida. Que o povo foi caminhando de cabana em cabanas, né? Eles foram organizando os acampamentos no decorrer dos anos. E o Senhor sempre estava no meio do seu povo, e por isso que o tabernáculo foi dado e ele deveria ser montado no meio do acampamento. As casas ficavam em volta, as cabanas, né, ficavam em volta, e o tabernáculo no centro, mostrando de modo simbólico a habitação do Senhor no meio do povo. E aí o versículo 3 diz: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? A palavra do Senhor aqui é uma pergunta aos velhos, aos idosos, aqueles que estavam avançados em dias, porque o povo de Israel ficou 70 anos no cativeiro. Então, a palavra do Senhor aqui é para aquelas pessoas que talvez estivessem ali em torno dos seus 80 anos, 80, talvez 90 anos. Eram meninos, eram pré-adolescentes, eram crianças, ou no máximo adolescentes, quando viram o templo de Salomão, quando viram a pompa daquele templo. E o que estava acontecendo no acampamento? Se você for para Esdras capítulo 3, versículo 12, os idosos estavam olhando para trás e chorando. O saudosismo do período glamuroso de Israel tomava conta do coração dos idosos, e eles choravam, e eles pranteavam. Que época boa, que tempo bom, ô tempo que não volta mais. Paramos no cativeiro, 70 anos, voltamos, estamos aqui reconstruindo o templo, e cadê a glória desse templo? E eles choravam, preocupados com isso. E o versículo 4, vem a palavra do Senhor: ora, pois, sê forte, Zorobabel, sê forte, Josué, sê forte, povo de Israel. E a palavra do Senhor é 3 vezes: sê forte, sê forte, sê forte.
Eu já disse para os irmãos aqui que no hebraico não existe o superlativo que existe na língua portuguesa. Quando você fala lindíssimo, grandíssimo, grandiosíssimo, né, santíssimo. Quando você quer dizer que algo é santíssimo, você repete 3 vezes: santo, santo, santo. Que é grande, 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 grande. Que é bonito, belo, belo, belo. Lindo, lindo, lindo. Então aqui, ser forte, ser forte, ser forte. É uma ênfase. Sejam corajosos ao extremo. Tenham coragem. E a mesma palavra do Senhor ao povo foi a palavra dada por Davi a Salomão. Quando Salomão assume o reino de Israel, Davi chega para Salomão e diz: seja homem, seja corajoso, assuma a responsabilidade, peito aberto, olhos para o alto, viva, faça, se renda ao Senhor. Isso nós podemos ver lá em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 10. E aí vem a parte final do versículo 4. Porque eu sou convosco. A palavra do Senhor aqui para o povo de Israel é o seguinte: tenham coragem, mas fiquem tranquilos, porque eu estou com vocês. O Senhor motiva o povo, dizendo: eu estou com vocês, então porque eu estou com vocês, tenham coragem. Se eu estou com vocês, não há motivo para medo. Se eu estou com vocês, não há motivo para desânimo. Se eu estou com vocês, não há motivos para ficar aí sentado no meio-fio chorando. Tomem a dianteira. E aí, a palavra do Senhor é de que, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Vocês estão preocupados com o antigo templo. Só que eu preciso informar a vocês que o antigo templo, ele é inferior a este templo. Porque vocês olham externamente e eu olho internamente. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, na parte final daquele versículo, a palavra do Senhor é: o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Vocês estão olhando a parte externa, vocês estão olhando os recursos, vocês estão olhando o material que foi usado, vocês estão olhando a estrutura, mas eu estou vendo o que há de vir. Eu estou vendo o que há de acontecer neste templo e como ele será superior ao anterior. A palavra aqui usada pelo Senhor no versículo 5, aliança, é uma palavra que você pode traduzir literalmente por cortar. Isso nos faz lembrar lá em Êxodo capítulo 12, quando o Senhor manda o povo matar os cordeiros, pegar o sangue, passar nas vergas das portas, e ali é uma marca da aliança. Então é cortar. Aliança nesse sentido, né? O corte. A partir daquele momento vocês são o meu povo. E por isso que o povo anualmente celebrava a Páscoa. Quando nós olhamos na história de Israel, lá em Êxodo 40, quando o tabernáculo foi consagrado para o Senhor, a glória do Senhor se fez presente naquele tabernáculo. Quando eles terminaram a construção do tabernáculo, a glória do Senhor invadiu. Quando Salomão termina o seu templo em Jerusalém, a mesma coisa acontece. E o que estava acontecendo agora? O povo de Israel terminou a construção de um tabernáculo, e Deus disse no capítulo 1 que esse tabernáculo seria para a sua glória. Só que eles não estavam vendo glória. Só que eles não estavam vendo glória a olho nu, externamente, do lado de fora, comparando estrutura com estrutura. Então, quais são as lições que nós já podemos tirar desses versículos, irmãos? Primeira delas é que há momentos
em que tanto líderes quanto o povo precisa de encorajamento e fortalecimento para seguir em frente. Quantas vezes que eu e você desanimamos na nossa caminhada cristã? Quantas vezes que é difícil se arrumar de tarde para vir para o culto? Quantas vezes é difícil seguir o rito ordinário da caminhada cristã? Quantas vezes é difícil viver o cristianismo autêntico? Não só aqui no ambiente eclesiástico, mas em nossa vida como um todo. Às vezes nós queremos abrir mão do cristianismo porque cansa ficar só falando a verdade. De vez em quando a gente precisa de uma mentirinha. Cansa abrir mão de uma vida imoral. Às vezes, de vez em quando, a gente quer se entregar à moralidade. Cansa deixar de fazer umas coisas para fazer outra. Cansa esse negócio de domingo após domingo culto. Chega lá, é a mesma liturgia. Às vezes canta os mesmos cânticos. São os mesmos textos bíblicos. É a mesma pregação, parece. Entra ano e sai ano e a mesma coisa, e a rotina vai cansando. E aí, a gente precisa de ânimo. Mas graças a Deus, porque Ele sabe disso. O Senhor sabe que nós somos instáveis, e por isso que de vez em quando, pela palavra dEle, pela pregação da palavra, pelo ensino da palavra, ou às vezes por um irmão cheio do Espírito Santo caminhando ao nosso lado, o Senhor usa essas pessoas e esses contextos para nos animar. Bora! Vamos! Segue em frente, está difícil, mas o Senhor é conosco. Olha para a habitação do Senhor. Você faz parte da igreja de Cristo. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você é nova criatura. Você é um eleito. Há uma expectativa de novos céus e nova terra. Então vá para frente, siga firme. E às vezes a própria liderança precisa disso. A própria liderança. Às vezes, irmãos, também à luz desse texto, nós somos seduzidos pelo saudosismo. Existem dois tipos de saudosismo. O saudosismo bom, saudável, que é aquele saudosismo que você olha para trás com gratidão. Ô Senhor, quantas coisas o Senhor fez aqui. Essa igreja tem 67 anos. Quantas coisas que nós já vivemos aqui maravilhosas, para a glória do Senhor. Quanta gente foi convertida aqui. Quantos trabalhos foram feitos aqui. Quanta coisa aconteceu, Senhor, nesse tempo todo. Louvado seja o teu santo nome. Mas tem o saudosismo pessimista, que é o saudosismo que olha para trás e trava no presente. É o saudosismo que fala assim, época boa dessa igreja era quando nós tínhamos o mão no arado. Época boa, não volta mais. Ai, que igreja, olha como é que está isso hoje. Ah, que tempo bom era aquele tempo da quarta TIM. Olha como é que está isso agora. Que tempo bom aquela época, a gente tinha uma equipe de louvor que o pessoal podia ir para acampamento, que tinha gente para repor. Meu Pai, que coisa, né? Que desânimo que dá servir nessa igreja. Uma igreja que não tem mais aquele tanto de gente na equipe de louvor. A gente vem para o culto, é uns gatos pingados. Naquela época a gente chegava aqui, se não chegasse cedo, não tinha lugar para sentar. Agora não tem mais. Que desânimo, que tristeza. E aí esse saudosismo pessimista desencoraja os que estão. Desencoraja aqueles que estão hoje servindo. Porque a gente fica vivendo o cristianismo de hoje no passado. A gente fica vivendo a vida cristã e eclesiástica hoje olhando só para trás. Se a igreja voltar a ser quem ela era antes, aí eu vou arregaçar minhas mangas e vou servir. Se essa igreja voltar com aquelas mesmas atividades, aí eu vou fazer. Então as pessoas ficam esperando o passado vir para o presente, para então assumir a responsabilidade de viver o hoje.
o Senhor chama a atenção daqueles homens: para de ficar olhando para trás. Olhar para trás não vai reconstruir o templo. Olhar para trás não vai seguir em frente. Olha para trás com gratidão, não com pessimismo. Às vezes, irmãos, até mesmo quando a gente fica assim: como era bom o tempo da igreja primitiva, a gente não chega nem perto. Isso desanima qualquer um, hein? Que tempo bom aquele tempo da reforma, aquele tempo dos avivamentos. Irmãos, o que aconteceu no passado está no passado. Se a gente não arregaçar as mangas para viver o presente, a gente vai sumir. A gente vai ficar preso num desânimo porque as coisas não são mais como antes. E às vezes nós não estamos movendo uma palha para as coisas serem melhores hoje, porque os nossos olhos estão lá atrás. Outra coisa que nós tiramos desse texto é que nós não devemos olhar para o exterior, mas para o interior. Irmãos, o Deus que agiu no passado de Israel era o mesmo que estava agindo no presente. O Deus do templo de Salomão era o mesmo Deus do templo pequenininho do período de Ageu. Deus não mudou. O que mudou foi a percepção do povo em relação ao Senhor. Então, o que nós podemos tirar de lição é que o Deus que agiu no passado é o mesmo que agiu no presente. O mesmo Deus que fez grandes coisas nos 67 anos dessa igreja é o Deus de hoje. Deus não mudou. Deus continua o mesmo e nós podemos viver grandes coisas. Nós podemos viver um tempo maravilhoso. O que falta a nós é coragem, é ânimo. Siga em frente, sejam fortes, levanta a cabeça, esquece o passado. Se for para ficar olhando para o passado de modo pessimista, esquece. Olha para o passado com gratidão e segue hoje com alegria, com gratidão, com desejo de servir ao Senhor com todo o seu coração. Outra coisa que nós tiramos desse texto, irmãos, é que Deus não dá mandamento sem promessa. Vocês se lembram que antes de Deus dar os 10 mandamentos para o povo, Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E é por isso que vocês não vão servir a outros deuses. É por isso que vocês não farão imagens de escultura. É por isso que vocês não vão tomar o meu nome em vão. Então Deus não dá mandamento solto. Isso é moralismo, isso é legalismo. O mesmo Deus que diz para o povo: sejam fortes, sejam corajosos, é o mesmo Deus que diz: eu estou com vocês. Então, a motivação para ser forte e corajoso, a motivação para fazer, é porque o Senhor está conosco. E isso precisa ser a minha e a sua motivação hoje. O Deus que fez no passado é o Deus que faz hoje. O que falta para nós é confiar na habitação do Senhor no nosso meio. O que falta para nós hoje é olhar para o fato de que Deus disse: eu estou com vocês. Então sejam fortes, corajosos, sigam em frente. O texto ainda diz que o Espírito do Senhor habitava no meio do seu povo. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. E onde está o Espírito do Senhor, irmãos, não há medo. A gente abandona o medo, a gente triunfa sobre as dificuldades e realiza a obra do Senhor. O problema é que quando nós desanimamos, é porque o nosso foco está em nossas forças. E se você for olhar para a sua força, para a sua capacidade, é óbvio que as coisas não andam.
Mas quando eu olho para a força que vem do alto, para o poder que vem do alto, para a capacitação que vem do alto, para a direção que vem do alto, eu vou. Senhor Jesus Cristo não disse para os apóstolos: quando vocês forem presos e forem levados para o tribunal, não precisa ficar com medo, porque o meu Espírito vai dar a vocês toda a direção necessária para que vocês possam responder. Então os apóstolos não tinham medo da prisão, porque eles sabiam que no dia que eles fossem presos, no dia que eles fossem encarcerados, o Espírito de Deus daria a eles condições de responder. Então, irmãos, o que falta para nós é coragem, é olhar para a promessa do Senhor: eu estou com vocês. Outra coisa que nós tiramos desse texto, irmãos, é que corações transformados demonstram na prática a obediência ao Senhor. Sabe como que nós demonstramos que nós confiamos na promessa do Senhor? Às vezes nós cantamos o hino 177, né? Firme nas promessas. Sabe como que nós mostramos que nós estamos firmados nas promessas? Quando a gente arregaça as mangas e trabalha. O povo demonstraria para o Senhor que eles confiavam no Senhor quando eles arregaçassem as mangas e reconstruíssem o templo. Então, se você acredita que o Senhor é contigo, se você acredita que o Espírito de Deus é quem te capacita, você não precisa ficar olhando para trás, você também não precisa ficar olhando para frente, porque no dia que as coisas melhorarem eu vou trabalhar. Mas você se lembra da palavra de Paulo aos Coríntios: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A gente tem que se lembrar, irmãos, que o Senhor está acostumado a fazer muito com pouco. Às vezes a gente olha para a nossa congregação e fala assim: poxa, mas são poucas pessoas hoje. Nós temos alguns. E dos alguns que nós temos, a gente pode contar com outros alguns. Porque você tem os alguns que congregam e você tem os alguns que trabalham. E por isso que geralmente os alguns que trabalham são aquelas pessoas que vivem na igreja, que vivem no templo. É o pessoal que está dando passe para a linha de fundo, correndo para cruzar e ainda indo para a grande área para poder cabecear. Nós precisamos lembrar, irmãos, que Deus faz muito com pouco. Então não é porque nós somos uma congregação pequena que o Senhor não faça. O que precisamos fazer é confiar, sermos fortes, corajosos e fazer o que tem que ser feito. Vocês se lembram que o Senhor Jesus Cristo alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. E o Senhor está acostumado a trabalhar com vasos de barro. Vasos de barro. Porque a glória não é nossa, a glória é dele. E ele faz. Ele faz. Nós precisamos é confiar. Tem faltado em nós, às vezes, confiança. Versículos 6 a 9, o Senhor encherá o templo com a sua glória. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é uma palavra do Senhor de juízo. O juízo dele viria sobre as nações inimigas do Senhor. Lá em Isaías capítulo 3, versículo 13 diz: portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. O terror da ira divina deveria levar os homens a temer o agir do Senhor. Em Hebreus capítulo 12, versículos 26 a 29, que foi o texto que nós inclusive lemos aqui na liturgia, diz assim:
aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. É a única passagem do Novo Testamento que cita Ageu capítulo 2. É aquele texto de Hebreus capítulo 12. Daniel disse: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Que reino é este? O reino de Cristo. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 21, versículo 44, todo que cair sobre esta pedra aqui é ele, esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Este reino, irmãos, era um reino esperado pelos patriarcas, foi um reino esperado por todo o povo de Israel. Você vai encontrar Jó esperando por este reino, você vai encontrar Abraão esperando por este reino, você vai encontrar o povo de Israel desde Gênesis, aguardando este reino. E o Senhor diz aqui no texto: eis que eu virei em juízo, e toda a terra sentirá o peso da minha mão, todas as nações inimigas sentirão o peso da minha mão. E aí o versículo 8 diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, por que o Senhor está falando isso aqui? O que tem a ver minha é a prata e meu ouro? A palavra do Senhor para os israelitas é a seguinte: vocês não acham que eu sou capaz de dar a vocês condições de construir um templo muito melhor? Eu sou o dono da prata e do ouro. Vocês acham que o povo de Israel, sem a minha movimentação, no período de Salomão, construiu aquele templo grandioso? Claro que não. Eu dei condições para que o templo fosse construído daquele jeito. E vocês não acham que eu sou competente o suficiente para fazer o mesmo hoje? Será que eu não poderia dar a vocês condições de construir um templo tão bom, ou até melhor do que o templo de Salomão? Minha é a prata, meu é o ouro. Eu sou dono de tudo. Eu faço o que quero, como quero, quando quero. Eu sou o soberano dessa terra. Vocês precisam se lembrar disso. Eu sou o Senhor que tem o controle de tudo e sou o dono de tudo. E não é à toa que eu estou permitindo que vocês construam um templo menor. Sabe por quê, irmãos? O povo de Israel tinha que acostumar aos poucos a se desapegar do templo. Porque chegaria um tempo em que o templo não seria mais necessário na vida religiosa do povo de Deus. O templo não seria mais necessário. Eles precisariam perder isso. Nós sabemos, irmãos, que no decorrer da história, Herodes vai embelezar esse templo. Esse templo que foi construído de uma maneira bem simples, depois é embelezado por Herodes. E aí, quando chega no período da vinda de Jesus, o templo que Jesus viu e entrou e exerceu o seu ministério, não era o mesmo templo que foi construído, porque ele foi embelezado. Era o mesmo templo no sentido de ser a mesma construção, mas passou por uma reforma, passou por uma expansão.
e Herodes fez isso. Mas o Senhor Jesus veio e Ele é o verdadeiro templo. Porque lá em João capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e tabernaculou no meio de nós. Lá em João capítulo 2, versículo 19, Jesus disse que Ele destruiria este templo e o restauraria, reedificaria depois de 3 dias. E Ele estava se referindo ao seu corpo. Ele, o templo de Deus. Porque o templo, ele era um símbolo da presença do Senhor no meio do seu povo. E quem é Jesus? Deus no meio do seu povo. Ele é o verdadeiro templo. Ele é o templo final. Aquele templo de Jerusalém apontava para o verdadeiro templo que é Jesus. Então o povo tinha que se desapegar da obra, da estrutura, da parte estética externa, para entender que há um templo espiritual. E esse juízo aqui, que Ageu está se referindo no versículo 6 e versículo 7, é uma referência ao futuro como um todo. O povo de Israel sofreu as consequências, as nações vizinhas sofreram as consequências, e o mundo há de sofrer as consequências de sua inimizade contra o Senhor. Wisber, um comentarista bíblico, ele disse assim, abre aspas: Ageu voltou os olhos para o futuro, ainda mais distante, e viu o fim dos tempos, quando Deus abalaria as nações e Jesus voltaria. Esse versículo é citado em Hebreus 12, 26 e 27 e aplicado à volta de Cristo no fim dos tempos. Deus havia feito o monte Sinai estremecer quando deu a lei, e abalará as nações antes de enviar seu filho. Hoje, porém, o povo de Deus pertence a um reino que não pode ser abalado, e os cristãos participarão da glória de Cristo quando ele estabelecer seu reino glorioso. É por isso que o versículo 9 diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Sabe por quê? Porque o símbolo se encontraria com a realidade. Quem entrou naquele templo? Jesus. Jesus não entrou no templo de Salomão. E vocês se lembram que no Antigo Testamento, quando o povo terminava de construir o tabernáculo, a glória de Deus enchia, geralmente simbolizada por uma nuvem, né? E agora a glória de Deus inunda aquele templo menor, que é o próprio Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, Cristo Jesus. Por isso que a glória da última casa será maior do que a primeira. Jesus, lá em Mateus capítulo 12, versículo 6, disse: neste lugar, ele estava dentro do templo, neste lugar está o que é maior que o templo. Ele estava se referindo a si mesmo. Aqui está aquele que é superior a este templo, porque eu sou a realidade. Lá em Marcos capítulo 13, versículo 1, Jesus disse para os seus discípulos: vocês acham essas construções belíssimas? Pois não ficará pedra sobre pedra. E cadê o templo de Jerusalém? Acabou, até hoje eles estão tentando ver se conseguem um dia reconstruir. Porque o verdadeiro templo é Cristo. O templo de Jerusalém era um símbolo. E aí, o versículo 9, na parte final, diz assim: e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 20, diz que pelo sangue de Cristo na cruz, nós fomos reconciliados. Nós fomos pacificados com Deus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo diz que justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. E lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a nossa mente em Cristo Jesus. Então em Cristo há
paz. Quais são as lições, irmãos, que nós já podemos tirar aqui desse texto? A primeira delas, irmãos, é que falta de recursos não pode ser uma desculpa para não realizarmos a obra do Senhor, porque nós servimos um Deus que é dono da prata e do ouro, e às vezes nós ficamos esperando as coisas melhorarem. No dia que a nossa receita for X, no dia que nós tivermos uma contribuição Y, no dia que o nosso dízimo aumentar, no dia que as ofertas aumentarem, aí nós vamos conseguir fazer alguma coisa. A pergunta que eu te faço é: se Deus é dono da prata e do ouro, por que Ele não faz aumentar agora? Talvez porque Ele quer nos ensinar algumas lições que a gente não quer aprender. Se Ele é o dono da prata e do ouro, Ele não precisa da contribuição 50 mil mensal, 100 mil mensal para as coisas acontecerem. Como eu disse antes, Deus é especialista em fazer muito com pouco. O problema é que às vezes a gente está mais confiado na contribuição mensal do que no Deus que é dono da prata e do ouro. A gente confia mais no relatório de uma contribuição mensal do que no Deus que é dono da prata e do ouro. E aí acaba que a gente não faz, a gente fica parado, a gente fica travado. Com esse orçamento aqui não dá para trabalhar. Com essa receita aqui não dá para fazer. E a gente não faz. Irmãos, não podemos nos esquecer que Cristo é a revelação final do Senhor. Lá em Hebreus capítulo 1 diz que Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o templo. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, Paulo cita um texto do Antigo Testamento para se referir a Cristo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por isso que Jesus em Mateus 12, versículo 6 disse: está aqui aquele que é maior do que o templo. Eu sou aquele que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Eu sou o templo. Eu sou o Emanuel, Deus conosco. Eu sou a realidade. O templo representava a habitação do Senhor no meio de vós, pois aqui estou eu, o verdadeiro templo de Deus. Outra coisa também que a gente pode tirar é que, à luz do Novo Testamento, após a ressurreição de Cristo, Jesus ensinou uma verdade muito importante. Agora vocês não precisam mais de templo. Não precisam me adorar nem em Jerusalém, nem em Samaria, em qualquer outro lugar. A adoração se dá em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque a partir da minha obra haverá um novo templo. E aqui vem uma aplicação para a glória da última casa será maior do que a primeira. O templo de Salomão careceu de pedras, grandes pedras. O templo que foi construído depois do cativeiro babilônico precisou também de grandes pedras. O templo de Salomão tinha uma estrutura incrível. O templo, depois que foi construído aqui por Zorobabel e reformado por Herodes, também era algo bonito, porque os discípulos, quando saíram do templo, disseram para Jesus: olha que pedras, que construções. Mas aí Jesus, depois da sua morte e ressurreição, chama os seus discípulos, os envia a pregar o evangelho, a começando de Jerusalém, Judéia, Samaria, indo para os confins da terra. E aí Pedro, um dos apóstolos, vai escrever que o verdadeiro templo de Deus hoje é a igreja. Ele escreve em 1 Pedro capítulo 2 que nós somos pedras vivas. Então o templo hoje é superior ao templo no Antigo Testamento. Se nós
Olhamos para essa estrutura aqui que nós estamos dentro dela, nos refugiando da chuva, dos ventos e etc., e achamos que esse templo aqui, ele tem a mesma validade que o templo de Jerusalém. Nós estamos olhando de uma maneira equivocada para a Escritura. Nós estamos caminhando por uma direção espiritual inferior, porque hoje a direção espiritual ela é superior. Nós vivemos no templo de Deus, que é a igreja, composta de pessoas, um organismo vivo, não aquelas pedras que não faziam nada naquele período, mas são pessoas. E por que o texto no versículo 7 diz assim: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa? Porque a pregação do Evangelho foi universal. E hoje o templo de Deus, ele não é composto de pedras que foram tiradas lá de Jerusalém. Tem uma pessoa aqui no Brasil que construiu uma réplica do templo de Salomão e foi lá em Israel buscar material. O templo de Deus hoje é composto de gente de tudo quanto é lugar no mundo. Então você tem ali no templo de Deus pedras japonesas, pedras brasileiras, pedras argentinas, pedras chilenas, pedras norte-americanas, pedras mexicanas, pedras angolanas, porque a palavra do Senhor foi pregada a todos os povos, e a igreja é composta de pessoas de toda tribo, língua e nação, e nós somos as pedras vivas, o novo templo, formado de gente, de pessoas, gente que tem carne e osso. O texto também diz que é neste lugar que o Senhor daria paz. E lá em João, capítulo 14, versículo 27, o Senhor Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, em Cristo nós temos a verdadeira paz. Paz essa que nós alcançamos através da justificação. E nós devemos nos lembrar também, irmãos, que em novos céus e nova terra, nós não teremos um templo para servir ao Senhor. Nós somos o templo de Deus. Quando você vai para Apocalipse capítulo 21, diz que a nova Jerusalém descia do céu, ataviada como noiva. Uai, que cidade é essa que tem véu e grinalda? É claro que João não estava se referindo a uma coisa de pedra, de madeira, ou de granito, ou sabe-se lá o quê. Se é Nova Jerusalém ataviada como noiva, ele está se referindo a quem? A igreja. E quem é a igreja? Isso aqui? Não, nós, de carne e osso. A Nova Jerusalém é o povo de Deus, é a igreja, são as pessoas. E nós somos o templo de Deus, e serviremos ao Senhor pelos séculos dos séculos numa habitação plena. Então, queridos, para concluir, nós precisamos nos lembrar que somente aqueles que foram pacificados em Cristo é que habitarão em novos céus e nova terra. Somente aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus, pois justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Somente aqueles que receberam por imputação, ou seja, por crédito, a obediência, ou seja, a justiça de Cristo, são pacificados com Deus. Nós devemos nos lembrar que o homem natural, ele está em desarmonia com o Senhor. E onde nós encontramos a paz que o versículo 9 do capítulo 2 diz? Em Cristo. Cristo é a revelação final. Cristo é aquele que nos traz paz. Cristo é aquele que anima a sua igreja. Então, irmãos, não se deixem desanimar.
Olhem para a obra de Cristo. Olha o que Cristo fez por nós. Olha quem nós somos, pedras vivas. Olha quem nós somos, o templo de Deus. Olha quem nós somos, a habitação do Espírito. Olha quem nós somos, o povo eleito de Deus. Olha quem nós somos, a Jerusalém de Deus. Olha quem nós somos, um povo lavado e remido pelo sangue de Cristo. Quer motivação maior para servir? Quer motivação maior para trabalhar? Quer motivação maior para evangelizar? Quer motivação maior para servir ao Senhor no contexto eclesiástico e civil? Não existe motivação maior. Tudo que você precisa para a sua motivação, você já tem. Tudo que você precisa. Então que nós não venhamos a desanimar diante das circunstâncias. Porque o nosso Deus é muito maior que qualquer circunstância. O nosso Deus é aquele que nos dirige em toda e qualquer situação.